Ora, bem-vindos ao primeiro de uma série de webinars em torno da teoria de jogos e da aplicação da inteligência artificial generativa à prospectiva estratégica. O caso específico que iremos analisar é o caso da Groenlândia, nomeadamente a tensão presente entre os Estados Unidos e a União Europeia em torno, da intenção de anexação da Groenlândia por parte da administração Trump, e iremos ver uma metodologia aplicada de raiz, em que aplicamos um Large Language Model, neste caso o ChatGPT, juntamente com o sistema pericial, à cenarização estratégica, no sentido da produção de Strategic Foresight ligado, a este caso específico. E a ilustração da metodologia, a ideia central desta série de webinars é ilustrar como é que essa metodologia pode ser aplicada a um caso concreto, podendo ser generalizada para outros casos. Portanto, assim apresentamos um exemplo de raiz e iremos discutindo à medida que vamos avançando e refletindo acerca de cada um dos passos da metodologia, de modo a podermos aplicar essa metodologia noutras circunstâncias. Portanto, generalizando então para outras aplicações na área da Strategic Intelligence, Strategic Foresight. O meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Universidade de Lusófona, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, no Departamento da Gestão da Aviação Civil e Aeroportos. Investigo em Ciências da Complexidade, Teoria do Caos, Ciência do Risco, Tecnologias Quânticas, Inteligência Artificial, Estudos Estratégicos, Estudos em Inteligência e Segurança, Fintech e Ciência do Risco, incluindo o risco financeiro e outros tipos de risco. Portanto, sou programador de software nas áreas das ciências da complexidade, teoria do caos, inteligência artificial, ciência de dados, tecnologias quânticas e também tecnologias de intelligence, e é especificamente ao nível das tecnologias de intelligence que esta série de webinars se situa. Neste primeiro webinar, iremos fazer alguma revisão dos principais conceitos, assim como introduzir uma perspectiva geral acerca da metodologia. Portanto, há aqui um artigo de base que pode ser consultado e que vai ser colocado e que acompanha este webinar e vai ser colocado na descrição do vídeo, portanto, no YouTube, em cada um dos vídeos que vão estar nesta playlist, podem aceder ao artigo, nesse artigo está o relatório de intelligence completo produzido, assim como uma reflexão em torno da metodologia de base. Agora, neste primeiro webinar, iremos ver só mais os conceitos gerais, portanto, é uma introdução, incluindo a transição para a metodologia propriamente dita, em que apresentamos um overview da metodologia. Ora bem, teoria de jogos, para já. O contexto geral em que iremos trabalhar é o da teoria de jogos. Ora, aqui, quando falamos de teoria de jogos, estamos a falar da teoria dos jogos de estratégia e estamos a falar de um ramo da matemática aplicada que visa o apoio à tomada de decisão, fornecendo métodos de cenarização estratégica. E estamos a combinar a teoria de jogos com inteligência artificial. Ora, a inteligência artificial, propriamente dita, é um ramo da ciência da computação que visa investigar a cognição em sistemas artificiais. E isso é a linha de investigação fundamental da inteligência artificial, é essa. A linha aplicada da inteligência artificial consiste no desenvolvimento e aplicação desse tipo de sistemas. Essa é a linha de investigação aplicada a diferentes contextos, portanto. Quando se fala em inteligência artificial, podemos falar enquanto ciência, e neste sentido, que acabamos de ver, ou enquanto ferramenta. As inteligências artificiais, portanto, aí já são produtos tecnológicos. Um, no caso presente, iremos estar a trabalhar com esses produtos tecnológicos, e iremos aplicá-los à teoria de jogos em casos reais, neste caso, especificamente ao problema da Groenlândia. Quando falamos em inteligência artificial e em intelligence, estamos a utilizar aqui nesta série de webinars o termo em inglês intelligence para nos referirmos ao âmbito da defesa e segurança, mas quando falamos em inteligência em termos gerais e a intelligence no contexto de defesa e segurança também pode ser definido a partir do conceito geral de intelligence, de inteligência, é importante retomar esse conceito no âmbito da cognição e no âmbito filosófico,
e temos nesta citação especificamente por Maria Odete Madeira, minha mãe, que trabalha na área investiga na área da filosofia e da cognição, ontologia, sistemas, ciência dos sistemas, filosofia dos sistemas, por aí adiante. Portanto, tem aqui o conceito de inteligência trabalhado a partir da sua raiz. Portanto, inteligência, enraizado em inteligência, latim, é um termo composto de intus, que significa dentro, de, e legere, que significa escolher, selecionar, portanto, to choose, to elect. Inteligência, então, é uma capacidade sistémica disposicional para perceber, portanto, temos aqui a percepção, capturar, selecionar e processar dados e conhecimento a partir de codinâmicas cognitivas ligadas a dinâmicas de interpretação e compreensão geneticamente incorporadas em todos os sistemas. Claro que quando falamos em inteligência numa máquina, estamos a falar de uma inteligência programada. Ou seja, nós dotamos uma máquina de todo um sistema computacional que lhe permite, dentro daquilo que é uma base algorítmica, um processamento de dados. A partir e a produção de sínteses cognitivas, mas dentro daquilo que é uma base algorítmica diferente da do ser humano. Claro que podemos dotar a máquina de capacidade de aprendizagem logo de uma dinâmica adaptativa em torno de dados em que que a máquina é capaz de aprender a partir de dados e integrar isso num sistema mais complexo do ponto de vista algorítmico. É isso que acontece nos Large Language Models. Portanto, eles visam imitar o ser humano em termos de discurso, mas não é uma inteligência comparável à do ser humano. É um substrato, não é biológico. Estamos a falar de ferramentas complexas e que têm dados, têm uma programação de base e aprendem as tais codinâmicas cognitivas, portanto, portanto ela aprende com os próprios utilizadores, com aquilo que vai buscar à net e expande a sua base de conhecimento e adapta-se, portanto, e há aqui uma parte coevolucionária associada a estas novas inteligências artificiais ligadas aos Large Language Models. Já a inteligência no âmbito dos estudos estratégicos, portanto, os Strategic Studies, aí já estamos no âmbito da estratégia e da defesa e segurança, mas que também já se expandiu para a Business Intelligence, portanto, vai para além somente da aplicação específica no âmbito da defesa e segurança, mas a raiz do conceito, não é? Quando se fala em Business Intelligence, essa raiz vem dos estudos estratégicos e dos estudos em intelligence, portanto, relacionada com atividades que envolviam o apoio à tomada de decisão, a produção de conhecimento necessário à tomada de decisão estratégica ou à tomada de decisão tática, por exemplo, e aí falamos em Strategic Intelligence, em Tactical Intelligence, decisões operacionais, Operational Intelligence, portanto, basicamente quando se fala em Strategic Intelligence, Tactical Intelligence, e vamos reservar o termo Intelligence neste caso, nesta série de webinars, especificamente para este contexto dos estudos estratégicos, para distinguir também, quando falamos em inteligência artificial, não haver esta confusão, portanto, vamos estar especificamente, quando usamos o termo intelligence, estamos a referir a esse âmbito a estas atividades específicas. Mas basicamente, o conceito de intelligence pode ser trabalhado nestas atividades exatamente a partir do conceito geral, portanto, de inteligência. E aplicando aqui o conceito trabalhado a partir da sua raiz, temos todas as atividades que envolvem a percepção, captura, seleção e processamento de dados e conhecimento a partir de codinâmicas cognitivas ligadas a dinâmicas de interpretação e compreensão, isso é o conceito geral, e neste caso da Strategic Intelligence é especificamente no sentido do quê? Da produção de conhecimento necessário à tomada de decisão estratégica. Já a Tactical Intelligence são todas as atividades que envolvem a percepção, captura, seleção e processamento de dados e conhecimento a partir de codinâmicas cognitivas
ligadas a dinâmicas de interpretação e compreensão para a produção de conhecimento necessário à tomada de decisão tática. Ok, portanto, basicamente, quando falamos nas agências de intelligence, ou também, ou em português, muitas referimos aos serviços de informações. Estamos a falar de intelligence neste sentido. Portanto, são agências que desenvolvem atividades no sentido de produção de conhecimento necessário à tomada de decisão, seja estratégica, seja tática, seja operacional, sendo que a questão da intelligence estratégica é fundamental ao nível dos serviços de informações, no sentido do suporte à tomada de decisão do topo da governance do país. Portanto, a questão que se coloca aqui relativamente à produção é que muitas vezes quando o termo intelligence nesse âmbito dessas atividades, na verdade, quando falamos em strategic intelligence, estamos a referir-nos às atividades. O termo intelligence começou a dada altura no desenvolvimento deste tipo de atividades a confundir-se com o produto, ou seja, estamos a falar de atividades de intelligence e muitas vezes fala-se em intelligence produto, ou seja, começou-se a aplicar na prática o termo intelligence ao próprio conhecimento produzido no sentido da tomada de decisão estratégica. Na verdade, intelligence produto, objeto, esse deslocamento do termo implica o uso do termo enquanto está a ser, na verdade, utilizado enquanto um conector, ou seja, uma dinâmica conectiva do conhecimento para a própria tomada de decisão. E é nesse sentido que quando se fala em intelligence products, ou a intelligence enquanto produto, extracting intelligence, gathering intelligence, de intel on a subject, a intelligence acerca de um determinado assunto, de uma determinada questão, de um determinado problema. Quando se fala em intelligence sobre esse problema, estamos a falar acerca do conhecimento e da dinâmica conectiva de atividade cognitiva entre esse conhecimento produzido e o próprio processo de tomada de decisão. Ou seja, é a tal questão se estamos a falar acerca do uso daquela capacidade no sentido sistémica, no sentido de suportar todo o processo decisional. Ora, tendo em atenção esta questão, quando olhamos para a intelligence, a não ser confundida com espionagem, portanto, espionagem é uma via para a obtenção de informações. Já vamos ver as fontes de intelligence, mas basicamente há um ciclo fundamental que é o ciclo da intelligence, que é utilizado na prática, quer no âmbito empresarial, quer no âmbito da defesa e segurança. E aqui estamos a falar, portanto, o ciclo começa com o planeamento e direção, Planning and Direction, portanto, que estabelece, analisa o problema, qual é que é o problema que nós temos em mãos, o que é que nós precisamos de saber, o que é que nós já sabemos acerca do problema e o que é que nós não sabemos acerca do problema. Portanto, tendem em atenção aquilo que nós precisamos saber acerca desse problema específico, decisional. Aquilo que nós não sabemos, nós vamos ter de recolher. Portanto, já conseguimos decidir com aquilo que já temos, ou vamos precisar de recolha de informações. Ah, o- se existem lacunas acerca do nosso conhecimento sobre aquele problema e não conseguimos decidir já acerca desse problema, nós vamos ter de recolher informações. Então vai ter de haver um plano de recolha de informações. Esse plano de recolha de informações vai ter de dar resposta às necessidades específicas de intelligence. Portanto, ou seja, vamos ter de recolher informações acerca de pontos específicos que nos permitam saber chegar àquilo que nós não sabemos em torno daquele problema e que precisamos saber para tomar a decisão. Portanto, no final, aquilo que nós vamos ter de obter é a base
para uma decisão informada acerca do problema. Isso significa que vamos tomar a melhor decisão? Depende. Portanto, há aí outros fatores. Há fatores em que, por exemplo, em determinadas situações nós temos aquilo que de que necessitávamos para tomar a decisão, mas tomamos a decisão errada, face ao problema. Mas tínhamos tudo aquilo de que necessitávamos para tomar a decisão, e aí o erro é o erro do decisor. Mas em muitos casos a questão que se coloca acerca de recolha de informações é que em muitas situações também temos inteligência incompleta. Portanto, e o que é muito frequente, portanto. E acerca do mesmo problema, se formos a ver, por exemplo, basta olhar para os comentadores, diferentes comentadores têm diferentes perspectivas. Então, por exemplo, sobre o caso da Groenlândia, vemos diferentes perspectivas, diferentes comentadores. Essa diversidade é uma diversidade relevante para a tomada de decisão e para a recolha de informações, essa diversidade de perspectivas, mas também nos mostra que muitas vezes o curso decisional não é claro face à intelligence e pode haver intelligence incompleta, portanto, ou seja, nós não conseguimos obter todo o conhecimento de que necessitávamos para a tomada de decisão. Portanto, há sempre aqui uma margem de incerteza, há sempre coisas que podem mudar de repente e nós temos aqui que nos adaptar. Portanto, nesse sentido, aquilo que a intelligence, que as atividades de intelligence fornecem ao decisor é uma perspectiva geral acerca de possíveis cursos de ação e dão informações relevantes e produzem conhecimento relevante para a tomada de decisão. Ou seja, não estamos a decidir no escuro. Estamos a decidir com informações estratégicas. E esta questão é longa, portanto, quer ao nível da governance, da tomada de decisão política, quer ao nível mais básico da tomada de decisão individual. No caso dos estudos estratégicos e dos estudos em intelligence, ela tem uma raiz na própria ciência militar, e naquilo que é o conhecimento produzido em torno de toda a área de tomada de decisão no âmbito militar. E encontramos na arte da guerra de Sun Tzu, princípios, encontramos nos clássicos japoneses, nomeadamente no Sandai Hidensho, um conjunto de clássicos japoneses em torno especificamente da intelligence e das vias para extração de conhecimento e para a produção de conhecimento no suporte à tomada de decisão estratégica e porque é que devemos recolher informações antes de tomar decisões. E isso influenciou todo o pensamento nos estudos estratégicos no âmbito da intelligence e segurança tem essa raiz profunda. No entanto, esta síntese do ciclo da intelligence é fundamental, portanto, é uma no sentido de orientação metodológica. E é aqui que vão entrar as inteligências artificiais. Portanto, estávamos a falar acerca do planeamento e direção. Ok, nós no planeamento e direção analisamos o problema e identificamos quais é que são as necessidades específicas de informações de que nós necessitamos para tomar e o que é que nós não sabemos e que precisamos saber para tomar a decisão. E daqui vem um plano de recolha de informações, portanto, respondendo às Specific Intelligence Requirements, portanto, e vamos recolher essas informações de diferentes fontes. E aí vêm as fontes de intelligence. A seguir, vamos processar as informações recolhidas das diferentes fontes e depois vamos fazer uma análise de todas as fontes para a produção de uma síntese cognitiva capaz de produzir strategic foresight ou tactical foresight, aquilo que for, portanto, para produzir o conhecimento final de suporte à tomada de decisão. Da All Source Analysis and Production resulta o relatório de intelligence, que depois vai ser disseminado ao nível da tomada de decisão estratégica. Isto quando estamos a falar no caso da Strategic Intelligence e da produção de Intelligence Reports. Isso vale também para uma empresa, não só na área da defesa e segurança. Ok, agora a questão que se coloca é onde é que entram as inteligências artificiais. Basicamente, nós podemos automar, neste momento, processos de recolha de informações estratégicas. E isso pode ser feito de modo automático. Vamos
e nesta série de webinars vamos avaliar essa questão. Elas podem processar. Agora, os Large Language Models, portanto, podem processar os dados, portanto, utilizando algoritmos. Os Large Language Models não só processam os dados, como podem produzir uma forma de interpretação algorítmica, de base algorítmica, desses dados e comunicar connosco em linguagem natural. Portanto, fazem all source analysis and production. Podem ir desde da recolha, processamento e all source analysis and production, produzindo um relatório de strategic foresight. Basta uma pergunta e eles fazem isso. Agora, se nós quisermos ir mais longe e aplicar métodos de cenarização estratégica mais complexos, que é aquilo que nós vamos fazer aqui, nós vamos ter essa fase, a fase de recolha, processamento e all source analysis and production vai ser corrida duas vezes. E já iremos ver isso depois nos webinars seguintes. Mas neste webinar vamos, quando introduzirmos a metodologia, vamos ver como é que ela vai ser percorrida duas vezes. Agora, para já, vamos olhar um pouco para as fontes de intelligence. Portanto, os tipos de intelligence quanto à fonte, e vamos refletir um pouco acerca da inteligência artificial. Portanto, nós temos a Open Source Intelligence, ou OSINT, que estamos a falar de intelligence recolhida a partir de fontes abertas, ou seja, disponíveis publicamente. A HUMINT é a Human Intelligence. Ora, isso, o que é que distingue a HUMINT do OSINT? Podemos pensar assim, ok, OSINT, se nós vamos ver um artigo de opinião, a fonte não é humana, não foi um ser humano que produziu esse artigo, assumindo que o ser humano escreveu a totalidade do artigo, porque agora também há muitos que estão a utilizar inteligências artificiais para produzir artigos, mas considerando que o ser humano produziu aquele artigo, ok, não é uma fonte humana, é só que o ser humano produziu aquele artigo. Então, mas o que é que distingue a Human Intelligence? A OSINT, basicamente, é qual é a fonte primária com que nós estamos a interagir. Quando falamos na intelligence quanto à fonte, é qual a fonte primária com que estamos a interagir. OSINT, Open Source Intelligence, não estamos a interagir diretamente com o ser humano. Estamos a ir buscar as informações a fontes abertas, por exemplo, artigos de jornais, vídeos, por aí adiante. Estamos a ir buscar essa intelligence. No caso, a fontes abertas, não estamos a interagir diretamente com quem quer que tenha produzido aqueles elementos. Portanto, a Humint já é diferente. A Humint estamos a interagir diretamente com o ser humano. Ou seja, isso é Human Intelligence. Exemplos, no caso, por exemplo, de uma empresa, um inquérito ou uma entrevista com clientes, por exemplo, estamos a falar de Human Intelligence. Porquê? Porque foi recolhida interagindo diretamente com o ser humano. Mesmo um inquérito online, ok, e interagimos via remota, foi quem é que produziu aquelas informações? Foi o ser humano. Portanto, onde é que fomos buscar diretamente aquelas informações? Ao ser humano. Portanto, isso é Human Intelligence. O Cinto já está online disponível ou offline, portanto, abrindo um jornal, e aí nós estamos, em papel, nós estamos a ir a fontes abertas. Portanto, isso que distingue o Cinto da Humint. A Humint estamos a interagir diretamente, fomos diretamente à fonte humana. Claro que a espionagem é uma das vias para a obtenção de Human Intelligence, mas não é a única. SIGINT, Signals Intelligence, e Imagery Intelligence, temos Geospatial Intelligence, e note-se que a Geospatial Intelligence qualquer pessoa pode obter, por exemplo, clicando no Google Maps, por exemplo, e identificando onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir e vou buscar inteligência geoespacial, portanto, e a Geospatial Intelligence tem esta natureza neste momento naquilo que é o Data Rich Environment e Intelligence e nas Intelligence Technologies que estão disponíveis para o público em geral, nomeadamente a Google. Fornece ao público em geral Intelligence Technologies, um browser e um motor de busca na net é uma Intelligence Technology. Tal como Google Maps, essas ferramentas são Intelligence Technologies. Se eu quero ir procurar, por exemplo, pizzarias próximas de mim,
É só, posso pesquisar e vejo, o sistema localiza-me e localiza quais é que são, portanto, e aí estamos a falar de intelligence geoespacial, e ele vai-me localizar landmarks que estão próximos e, e onde é que estão as pizzarias mais próximas. E vejo as classificações dos clientes e eu aí suporta-me no meu processo de tomada de decisão enquanto consumidor. Ok? Portanto, são intelligence technologies. Measurement and Signature Intelligence, Social Media Intelligence. Também, embora a Social Media Intelligence é um bocadinho complexa a Social Media Intelligence porque ela interseta-se com a Open Source Intelligence e também com a Human Intelligence. Porquê? Porque podemos interagir diretamente com as pessoas na rede social. No social media podemos entrar em chat, podemos comentar, a pessoa pode nos responder e aí estamos a falar de uma interação direta com a fonte humana e logo Human Intelligence. Mas também estamos simplesmente a ver o que é que está a ser dito ao nível da social media por uma determinada conta e sem interagir diretamente com ela. Já estamos a falar de Open Source Intelligence, portanto há aqui uma interseção na SOC-Mint entre a OSINT e a HUMINT e portanto hibridiza já esta dimensão. Ah, a IA generativa tem um impacto elevado na OSINT, portanto os Large Language Models introduzem-nos uma nova fronteira para a Open Source Intelligence, que é a possibilidade de automação. Porquê? Porque os Large Language Models são capazes de fazer pesquisa online, sintetizando informação escrita, sintetizando informação de imagem, som, por aí adiante. Portanto, eles podem fazer uma busca rápida de OSINT, em que recolhem informação em bruto, so gathering of the raw information, fazem uma collection, processam-na, ou seja, convertem a informação recolhida numa forma utilizável pela própria máquina, e vai processar essa informação e depois vai fazer uma análise de todas as fontes que foi buscar, integrando, avaliando e analisando. Ou seja, o chatbot vai recolher os dados, processa esses dados e produz sínteses cognitivas projetivas capazes de suportar o processo de perspectiva estratégica. É isto que um chatbot consegue fazer. Agora, carece de confirmação acerca das fontes que utilizou e da análise produzida, porque é preciso ver que são inteligências artificiais com capacidade de gerar padrões e muitas vezes podem gerar padrões que não correspondem à realidade concreta. Portanto, podem gerar padrões ditos falsos, fake patterns. Podem enviesar o resultado. Portanto, há aqui dimensões que é necessário sempre confirmar se as fontes que utilizou estão atualizadas. Eles fornecem as fontes a que foram, se solicitarem. E é uma ferramenta de apoio ao analista, mas não o substitui. Iremos ver que estas inteligências artificiais têm, que os Large Language Models são muito bons a produzir uma coisa, conseguem produzir uma matriz de jogo a partir de uma análise de perspectiva. Portanto, isto já entrando na teoria de jogos. No entanto, não conseguem fazer bem a análise de equilíbrios de Nash. Ou seja, todo o cálculo matemático fazem no mal. E é muito frequente enganarem-se. Cometem erros semelhantes ao que aqui um aluno humano pode cometer quando começam a aplicar a teoria de jogos. Confundem o jogador linha com o jogador coluna. A dada altura podem confundir payoffs, e produzem não, muitas vezes identificam algo como equilíbrio de Nash, por exemplo, em estratégias puras, que não é equilíbrio de Nash em estratégias puras. Não identificam todos os equilíbrios de Nash em estratégias puras. Estes são erros frequentes destas inteligências artificiais. Há razões para isso, portanto, são inteligências artificiais que estão programadas para produzir padrões. E elas avaliam a total. A questão tem que ver com esta All Source Analysis and Production. É que a All Source Analysis and Production, que estas inteligências artificiais realizam, integra a totalidade de informação recolhida. Isso vai influenciar o processo cognitivo da máquina. Ou seja, ela não se limita à matriz de jogo.
E ao não se limitar à matriz de jogo, pode-se confundir com facilidade. E pode-se confundir com facilidade na própria matriz de jogo, porque olha para o jogo como uma totalidade e tem dificuldade na parte quantitativa. Portanto, para isso é preciso utilizar uma inteligência artificial dita que não é tão. Não está programada para ser um large language model, ou seja, interagir imitando até o discurso do ser humano. E que visa ser um processador de linguagem natural. Temos de utilizar um sistema pericial, que é um sistema algorítmico muito mais fechado, mas que está programado, desde que não haja bugs, especificamente para identificar, por exemplo, equilíbrios Nash, fazer toda aquela análise estratégica, ou seja, fazer a automação daquilo que é algoritmizável na teoria de jogos. Portanto, há uma parte da teoria de jogos que é algoritmizável, mas para isso temos de utilizar outro tipo de ferramentas que não os Large Language Models. Agora, os Large Language Models são excelentes a fazer uma coisa: recolher todas as informações de que necessitamos, produzir uma matriz de jogo com a proposta de um padrão estratégico prospectivo e ainda os payoffs. Portanto, os resultados associados a cada cenário para cada jogador. Um Large Language Model é excelente a fazer isso. Depois, a parte da análise do jogo já vai ter de ser feita pelo ser humano utilizando outras ferramentas. E este é um ponto fundamental, porque há uns anos, quando ainda não havia estas inteligências artificiais, a questão que se colocava era que, ao nível das aulas que eu dava nessa área, uma das questões que se colocava e que os alunos colocavam com frequência era como é que nós calculamos esses payoffs? Como é que nós chegamos aos payoffs? Há métodos próprios para chegar aos payoffs. Agora, neste momento, com estas novas ferramentas, elas calculam-nos os payoffs. E nós podemos pedir-lhes para explicar como é que ela chegou àqueles payoffs, se quisermos. Portanto, qual foi a informação, qual explica porque este payoff especificamente. E ela explica-nos. Portanto, é capaz de nos explicar qual é que foi o raciocínio, qual é que foram as informações por detrás daqueles payoffs específicos. O que torna a situação, o que agiliza todo um processo de recolha de informações, processamento para a produção de um jogo do ponto de vista prospectivo. Interessantemente, diferente, por exemplo, isso está testado, feito com se fizerem isso com diferentes computadores, para o mesmo problema, podem obter, a inteligência artificial pode vos dar diferentes jogos, mas vai haver uma convergência entre eles. E esse padrão de convergência dá-nos uma base também, e podem correr isso várias vezes e obter um relatório ainda mais alargado em que sintetiza os diferentes resultados que uma inteligência artificial forneceu. Mas a base central depende de como fazem. Há aqui métodos específicos para obter uma boa análise. São esses métodos específicos que nós iremos aplicar aqui. Portanto, nós vamos mostrar como aplicar uma metodologia para geral, para aplicar inteligência artificial generativa para extrair uma matriz de jogo para um problema de análise estratégica. E vamos utilizar um sistema pericial no âmbito do cálculo do equilíbrio de Nash. Há 5 fases de análise. A primeira fase é a fase de calibragem da inteligência artificial. Se pedem diretamente para um problema de análise uma matriz de jogo, têm aqui um problema. Porque a inteligência artificial não vai produzir uma boa matriz de jogo para o problema. Portanto, e aqui vem a questão de como obter realmente uma base, ou seja matriz de jogo, aí falo de jogo de 2 jogadores, seja outro tipo portanto, obter uma configuração em termos de jogo para um problema decisional. Portanto, podemos ter mais de 2 jogadores, 3 jogadores, N jogadores, sem problemas, podemos aplicar estas inteligências artificiais. No entanto, aqui nesta série de webinars vamos manter a coisa mais simples, portanto, porque é somente para exemplificar num caso específico, real, portanto, de aplicação deste problema, deste tipo de ferramenta. A questão que se coloca é que, como temos 2 jogadores, vamos obter uma matriz de jogo.
No caso de termos mais de dois jogadores, temos uma estrutura multidimensional mais complexa. Podemos representar numa rede, portanto, de jogo. Mas basicamente a questão que se coloca é que o passo 2 só devem dar depois de uma pré-calibragem. Portanto, o passo 1, que é a primeira fase de análise, é a calibragem. Para a calibragem, o que é que vai acontecer? A inteligência artificial, generativa, vai percorrer a fase de recolha, processamento e produção de análise. Essa é uma fase em que é solicitado um diagnóstico acerca do problema e já podem pedir cenarização prospectiva em torno do problema. E vai recolher todos esses elementos. Se pedem logo uma matriz de jogo, o que é que acontece? Há uma tendência da inteligência artificial para ir buscar jogos clássicos, aplicar ou seja, em vez de estar a produzir um jogo específico ajustado ao problema, vai tentar fazer com que o problema se ajuste a um jogo clássico e vai propor payoffs hipotéticos. Isso já aconteceu com alunos ao aplicar na prática, portanto, este tipo de ferramenta, e que perderam logo diretamente a matriz de jogo. E isso é um problema. Portanto, primeiro é a calibragem, em que se solicita o diagnóstico à máquina. Portanto, depois temos o passo 2, que é a obtenção da matriz de jogo, em que se faça o diagnóstico, e ele produz um mini relatório de perspectiva estratégica. A partir desse relatório de perspectiva estratégica, a partir dessa síntese cognitiva, vamos pedir para ele obter a matriz de jogo. Ou seja, o que é que ele vai recolher? Vai ter em conta toda a fase de recolha e produziu uma primeira, portanto, correu isto uma primeira vez, All Source Analysis and Production. O chatbot vai percorrer isto de novo, em que vai ver os elementos que vai processar aquilo que já a sua própria síntese cognitiva, vai processar aquilo que recolheu das fontes, a sua própria síntese cognitiva, e vai buscar à teoria de jogos aquilo de que necessita e vai produzir, portanto, ele vai recolher isto, vai correr esta fase do ciclo uma segunda vez, no segundo passo, para a produção de um jogo prospectivo ajustado à recolha de informações e à síntese que já tinha feito. Portanto, ou seja, e aí já não está a tentar a fazer um matching de um jogo clássico da teoria de jogos a um problema concreto, vai produzir para o problema concreto uma estrutura de jogo já ajustada a esse problema concreto. Isso é a obtenção da estrutura de jogo. Neste caso, estamos a falar de matriz de jogo, porque no caso destes webinars vamos trabalhar com apenas dois jogadores, portanto, porque é meramente para ilustrar a aplicação. O passo 3 é o cálculo e análise de dominância estratégica e de equilíbrios de Nash em estratégias puras. Depois, o passo 4 vai ser a análise probabilística de cenários. No caso de haver estratégias mistas, temos probabilidades de cenários. Essas probabilidades de cenários extraídas a partir das estratégias mistas, portanto, nós podemos depois fazer uma análise probabilística, qual é o cenário mais provável, quais são os cenários mais prováveis, o que é que pode acontecer aqui, o que é que pode acontecer ali, portanto, e temos uma síntese probabilística extraída da própria matriz de jogo. Portanto, isso é a aplicação do equilíbrio de Nash em estratégias mistas. No caso de haver estratégias dominantes, basicamente o jogador joga a sua estratégia dominante com probabilidade igual a 1. Logo, a análise probabilística de cenários, basicamente, é o jogador joga com probabilidade igual a 1 a sua estratégia dominante. Portanto, a esse nível, a probabilidade é de 1 de jogar a estratégia dominante e de 0 de jogar as outras estratégias. Vamos também ver a análise de jogo sequencial. Portanto, e o que é que acontece? Portanto, o sistema, no passo 4 e no passo 5, vamos aplicar um sistema pericial que faz a análise completa. Se o jogo fosse visto como simultâneo, qual era o resultado? Vamos ver o que é o jogo simultâneo, o que é que isso implica em termos de intelligence, depois, em um webinar próprio. Quando dermos estes passos. Portanto, esta série de webinars vai dar estes passos todos para o nosso caso concreto.
Portanto, o que é que acontecia se o jogo fosse simultâneo? O que é que e portanto, e vai-nos calcular o quê? Equilíbrios nascem estratégias puras, equilíbrios nascem estratégias mistas. Vai ver também o que é que acontece se o jogo fosse sequencial, e se um dos jogadores joga primeiro e o outro depois, e vice-versa. Isto considerando um jogo com dois jogadores. Portanto, vai fazer a análise completa do jogo sequencial, e dá-nos a síntese para os jogos sequenciais também. Portanto, e isto faz uma análise completa do problema decisional com a aplicação de todas as fases. Portanto, equilíbrio nestas estratégias puras ou equilíbrios nestas estratégias puras, equilíbrio nestas estratégias mistas, para o jogo simultâneo, e depois para o jogo sequencial, o que é que acontece se um jogador jogar primeiro e o outro depois, e vice-versa. Portanto, assim temos uma análise completa de cenários. Vamos ver isso para o caso concreto da Groenlândia, e isso começamos a partir do próximo webinar. Portanto, este webinar foi somente para uma revisão conceptual geral. Agora, a partir do próximo webinar, começamos a aplicar esta metodologia especificamente. Portanto, até ao próximo webinar, em que vamos começar com a calibragem e a analisar o que é que se deve fazer no passo um. E, portanto, cada webinar, portanto, vamos estar a lidar aqui com vários webinars, vamos ver em cada webinar, os passos correspondentes. Portanto, até ao próximo webinar, em que vamos ver como fazer a calibragem.